Olá, sou José Reinaldo e hoje vamos falar sobre estradas de Roma antiga. Você já deve ter estudado que os romanos notabilizaram-se, acima de tudo, como grandes engenheiros preocupados com as condições de vida, construindo sofisticadas infraestruturas como canalizações, aquedutos e as estradas. Essas obras estenderam-se por todo o Império e grande parte do seu sucesso e divulgação deveu-se à extensa rede viária. As estradas romanas eram uma infraestrutura física vital para a manutenção e desenvolvimento do Estado romano e foram construídas a partir de cerca de 300 anos antes de Cristo, através da expansão e consolidação da República Romana e do Império Romano. Elas forneceram meios eficientes para o movimento terrestre dos exércitos, de funcionários do governo e de civis, além de comunicações oficiais e bens de comércio. As estradas romanas eram de vários tipos, que vão desde pequenas estradas locais a estradas amplas e de longa distância, construídas para conectar cidades, grandes cidades e bases militares. Essas estradas principais eram muitas vezes de calçada, curvadas para drenagem e eram ladeadas por caminhos pedonais. Pedonais eram trechos que podiam se transpor a pé, percursos e valas também de drenagem. Elas eram colocadas ao longo de trajetos pesquisados com precisão e algumas transpassavam montes ou atravessavam rios e desfiladeiros sobre pontes. No auge do desenvolvimento de Roma, não menos que 29 grandes estradas militares irradiavam a partir da capital e 313 províncias no final do Império estavam interligadas por 372 grandes estradas. O conjunto, composto por mais de 400 mil quilômetros de estrada, dos quais mais de 80 mil eram calçadas. Só na Gália, não menos que 21 mil quilômetros de estradas foram ampliados e 4 mil quilômetros foram melhorados na Grã-Bretanha. Os trajetos e às vezes as estruturas de muitas estradas romanas sobreviveram por muitos e muitos milênios. Alguns foram cobertos por rodovias modernas. Agora vamos falar sobre as primeiras vias romanas que eram planejadas como um equipamento estratégico. Até 400 anos antes de Cristo, os romanos utilizavam caminhos de terra para deslocar-se da sua capital às cidades vizinhas. O ataque gaulês de Breno em 390 a.C., que se revelou desastroso para Roma, para os romanos, mostrou a ineficácia do sistema defensivo de Roma, devido principalmente à lentidão de movimentação das tropas, sobre o que eram apenas caminhos pouco aptos para se mover. A necessidade de melhor defesa, junto com a vontade de expansão e de hegemonia sobre a Itália, levou a República Romana, ainda frágil e ameaçada, a pôr em questão estruturas escassamente adaptadas a esses desejos. Precisas rotas sólidas, e estes eixos permitiriam uma circulação mais rápida e segura, mas sobretudo facilitariam a mobilidade das tropas. A primeira via foi criada em 302 anos antes de Cristo, por Apio Cláudio Cego, para unir Roma à cidade de Capua. Foi a denominada Via Ápia. Em finais da República, o conjunto do território da Península Itálica estava dotado com grandes artérias, ostentando cada rota o nome do censor que a criara. Estas vias não estavam pavimentadas, salvo excepcionalmente no interior das cidades e nas suas proximidades, exceto a Via Ápia, que fora progressivamente lajeada em todo o seu percurso. À medida que se expandiu o império, a administração adaptou o mesmo esquema nas novas províncias. No seu apogeu, a rede viária romana principal atingiu, tendo em conta várias vias secundárias de menor qualidade, cerca de 150 mil quilômetros. Os comerciantes romanos viram logo o interesse desses eixos viários. Distintamente de outras civilizações mediterrânicas que fundaram o seu desenvolvimento comercial, quase unicamente a partir dos seus portos, os romanos utilizaram a sua rede de estradas em paralelo com a sua frota comercial. Isto favoreceu os intercâmbios no interior do continental, provocando uma expansão mercantil fulgurante. Regiões inteiras especializaram-se e comerciaram entre si vinhos,
e azeite na Espanha, cereais na Numídia, cerâmicas e carnes na Gália, por exemplo. Apesar de não oferecer o conforto do asfalto dos dias de hoje, pois as rochas de basalto não proporcionavam grande continuidade e suavidade ao terreno. A verdade é que essas rochas encontram-se ainda bem fixadas nos percursos 2000 anos depois. Isto deve-se provavelmente à técnica de preparação do terreno, em que eram colocadas várias camadas de materiais para assegurar a sua estabilidade, e só no final o revestimento com as rochas. Os miliários, do latim miliarium, a partir de miliam passum, que significa 1000 passos, eram os marcos colocados ao longo das estradas do Império Romano em intervalos de cerca de 1480 metros. Essas colunas de base retangular eram de altura variável, com as maiorias a atingir cerca de 20 polegadas de diâmetro, pesando cerca de 2 toneladas. Na base estava inscrito o número da milha relativo à estrada em questão. Num painel, ao nível do olhar, constava a distância até o Fórum Romano, bem como outras informações, como os responsáveis pela construção e manutenção da estrada. Atualmente, são os miliários que permitem aos arqueólogos e historiadores estimar os trajetos das antigas estradas romanas, pelo que se tornavam valiosos documentos. Vale registrar que a extensão e funcionalidade desta rede de estradas perdurou muito para lá do fim do Império, seja com muitas estradas atuais, seguindo o traçado romano, ou até em ditados populares como "quem tem boca vai a Roma", ou "todos os caminhos vão dar a Roma". Então, agora que você já sabe como foram planejadas e construídas as estradas, quando for sair de carro, lembre-se deste importantíssimo legado romano.